Então, vamos dar continuidade à mesa com a palestra a respeito da estrutura da RAPS no município de Curitiba, com a psicóloga Flávia Verniz Edac. Por gentileza, pode compor a mesa. A Flávia é psicóloga, mestre em psicologia pela UTP, na área de concentração de psicologia social comunitária, coordenadora da rede de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, docente do curso de medicina da Faculdade Evangélica do Paraná. Muito obrigada. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, a comissão aí organizadora, né, na pessoa da Giovana. Pode passar, por gentileza? O que me cabe aqui é falar um pouco sobre a organização da rede de saúde mental de Curitiba, da nossa RAPS. Tá? O tempo ele é um pouco curto, porque eu teria muito, né, a falar, ocuparia muitas horas, mas eu vou tentar, assim, ser um pouco breve e tentar aglutinar um pouco de tudo aquilo que já foi colocado aqui pelas outras palestrantes. Tá? Então, eu gostaria de colocar, primeiramente, que o nosso município aqui de Curitiba, então, ele é composto por 10 distritos sanitários. Então, a gente tem uma lógica de organização, né, por territórios, por regionais de saúde, que pegam, então, territórios ali, né, que são muito diferentes, que têm especificidades muito distintas. Então, Curitiba é um município que tem por volta de 1.800.000 habitantes, né, e é composta por 75 bairros. De tudo isso que a gente ouviu aqui de manhã, eu acredito que o papel fundamental aqui é lançar uma reflexão a respeito da prática profissional. Né? Que prática é essa constituída pelos diferentes pontos de atenção, constituída pelos profissionais. E que é uma prática muito perpassada por questões de concepções, por situações de reprodução no seu dia a dia, né, e por vezes até de automatismos. Então é sobre isso que a gente vai refletir um pouco. Antes disso, gostaria de colocar para vocês qual que é o modelo assistencial que nós temos. Então nós já vimos que nós temos uma portaria, que é a portaria que hoje nós seguimos enquanto município aqui de Curitiba, de uma rede de atenção psicossocial que leva em consideração o princípio então da equidade, que é justamente, então, ter pontos de atenção para as diferentes necessidades do sujeito. Então, nós temos desde o componente da atenção primária de saúde aqui, que abrangem as unidades de saúde, tanto estratégia de saúde da família, como unidades básicas, as equipes de núcleo de apoio à saúde da família, depois eu vou falar um pouquinho de cada um deles, centro de convivência, consultório na rua. Dentro do componente do ambulatório especializado, nós temos os serviços que são próprios e também os prestadores. Atenção psicossocial especializada, são os centros de atenção psicossocial nas diferentes modalidades. Na área da urgência e emergência, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e as nossas UPAs. Atendimento hospitalar, né, os hospitais psiquiátricos, tanto dia como integral, e também os leitos em hospital geral, tá? No Hospital do Idoso Zilda Arnes, estratégias de desinstitucionalização, que são as residências terapêuticas, e no componente da reabilitação psicossocial, as iniciativas de geração, trabalho e renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Próximo. Cabe destacar aqui essa questão, então, que norteia todos esses pontos de atenção. Então, quando nós tivemos a primeira fala que a Luciana trouxe, a gente colocou, então, ficou muito em voga todo o movimento da reforma aí psiquiátrica. Né? E que nós temos, então, que a todo momento, nos diferentes pontos de atenção, refletir, então, como isto impacta no nosso dia a dia. Então, qual o sentido e qual o significado de nós estarmos trabalhando no campo da saúde mental? E tomar por base, então, o que norteia, quais são os documentos reguladores desse processo. Então, nós temos diretrizes aqui do nosso trabalho, estando nos diferentes pontos de atenção. E que aqui eu denomino que são os nossos motivos orientadores dessa prática. Então, o que nós sempre temos que ter em mente é a questão do combate à discriminação, estigma e preconceito, a garantia da cidadania e dos direitos, a atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, a participação e o controle social dos usuários, familiares e sociedade, reorientação do modelo assistencial,
foco nos serviços de base, então, territorial e comunitária, a desinstitucionalização, né, como um componente forte para a reabilitação psicossocial e reinserção social. Então, essas diretrizes, com base, então, na Lei 10.216 e nesta Portaria 3088. Saber que toda essa prática ela deve ser orientada através de objetivos gerais, que são a promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde, promoção e ampliação do acesso e qualidade dos serviços, a integralidade do cuidado, a inclusão social, a articulação e integração dos diferentes pontos de atenção da rede e a organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada com ações intersetoriais. Então, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque essas são as diretrizes e são os objetivos que devem orientar a prática dos diferentes pontos de atenção. Próximo. Trazendo, então, esse recorte de cada ponto de atenção, ele vai ter, logicamente, o seu objetivo específico e ações específicas para poder atender a todos esses motivos orientadores e aos objetivos gerais já citados. Então, nós temos no componente da atenção primária à saúde, o foco maior na questão do acolhimento, da vinculação, o acompanhamento longitudinal das pessoas e a promoção do processo de estratificação de risco. Ou seja, que se consiga identificar qual que é a necessidade da pessoa, qual que é o local mais adequado, então, para esse direcionamento, para esse atendimento dessa pessoa aí, do cuidado prestado. Nós temos os 110 postos de saúde em Curitiba e que devem ter esse olhar, então, para esse acolhimento, porque são os pontos de atenção que são estratégicos por estarem inseridos, então, na comunidade mais próxima de onde as pessoas residem. Para auxiliar esse processo todo, esse processo não é fácil para a atenção primária. Tá? Muito tem se colocado da questão, então, toda que permeia, né, as ações e o foco de atividades dos diferentes serviços aqui. Para a atenção primária, então, é um desafio, né, contribuir na questão da sensibilização para poder sim ter práticas mais voltadas ao cuidado da pessoa, né, que está presente, uma questão relacionada aí a um foco na questão da saúde mental. Para isso, nós temos as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são os 32 psicólogos, os 8 psiquiatras, que estão divididos naquele mapa que eu coloquei para vocês, dos distritos sanitários. Então, a referência da psicologia e da psiquiatria na atenção primária, justamente para ajudar essas unidades a potencializar o seu trabalho, a sensibilizar-se para as questões de saúde mental, poder manejar muito dos casos na atenção primária e poder, então, direcionar para o local mais adequado quando necessário, sem perder o foco da coordenação do cuidado. Ou seja, que aquele usuário daquela unidade de saúde vai ser sempre, então, o alvo do cuidado longitudinal da equipe dessa unidade. Aqui eu faço um destaque que as equipes, então, de NASF, tanto os psicólogos como os psiquiatras, eles têm o foco na atividade que é o matriciamento, tá? Que é justamente esse apoio que a gente fala que é técnico-pedagógico, de maneira que as equipes elas consigam, então, cada vez mais manejar com maior resolutividade e maior segurança os casos que chegam em área para eles. Dentro do componente da atenção primária, nós temos também, então, as equipes do consultório na rua. Porque eu comentei com vocês ali no princípio que nós temos o foco na diversidade, na equidade das ofertas. E nós não podemos, então, deixar de lado a população em situação de rua que não acessa os serviços de uma maneira formal, que não está inserida naquele bairro, naquela comunidade, não tem um cadastro naquela unidade de saúde, mas merece e deve ser alvo também de cuidados no âmbito da saúde. Então, para isso, existem as 4 equipes de consultório na rua, que estão divididas nos diferentes territórios, formadas por diversas categorias profissionais, como nós, psicólogos mesmo, dentistas, assistentes sociais, pessoal da enfermagem, que oferta cuidado, então, à saúde geral. E é lógico, tem muito trabalho de tentar vincular as pessoas por essa abordagem e atrelá-las, então, a outros serviços. Tá? Então, nós temos um alto índice de abordagens das equipes de consultório na rua, por exemplo, onde se tem, então, abordagem à pessoa que está em situação de rua e uso de substância, que posteriormente, então, é vinculada aos nossos CAPs.
O ambulatório especializado é um outro componente da rede Curitiba, tá? E que nós temos cada vez mais a missão de rever até esse modelo. Atualmente nós temos então 2 ambulatórios que ficam em centros de especialidades, um na Dr. Muricy, que é o ambulatório lá da Matriz, e outro no Auer, tá? E que atendem então um público que vai desde do público da infanto-juvenil até o adulto. Nós temos também, no Matriz, o ambulatório Encantar, que é um ambulatório específico para o público, então, infantil, e que, além das ofertas daí de atendimento geral, atende também, então, a clientela, que tem um atendimento específico para o autismo. Além desses ambulatórios que eu coloquei para vocês, que são próprios, nós temos a oferta, então, também do Hospital de Clínicas, do HC, que é um importante prestador justamente nas situações vinculadas à especialidade de psiquiatria e também psicologia. Dentro desse modelo, então, eu coloquei para vocês que nós temos uma missão de estar aqui avançando na questão toda histórica do ambulatório. Porque o que a gente via? Um modelo até mais crônico, em que a pessoa era direcionada para lá, perdia o contato com a atenção primária e ficava lá por longos anos. Tá? Então, por 7 anos, 8 anos, enfim. E ficava nessa prática e desconectada da atenção primária. O modelo, então, que a gente vem trabalhando hoje é um modelo, então, de retaguarda para o NASF. Quem direciona para o ambulatório é o profissional do NASF, o psicólogo ou psiquiatra, após descartadas ali outras possibilidades na rede ou serviços de uma complexidade maior, assegurando, então, um modelo integrado que deve ser referenciado e de intervenção breve. Então, esse profissional encaminha para o ambulatório. Na psicologia, nós temos as referências, os psicólogos, então, que são nominalmente referência para o território atendido, conseguem discutir o caso, fazer o atendimento no modelo mais intervenção breve e remeter depois para o profissional da área que encaminhou. Dentro do componente, então, da atenção psicossocial especializada, são os 12 serviços que estão divididos, então, tanto para o público infanto-juvenil, que são os 3 CAPs que nós temos, tá? Sendo um que possui os leitos de hospitalidade, tá? Que é o CAPS Infantil Boa Vista, e nós temos 9 serviços voltados à população adulta. Desses 9 serviços voltados à população adulta, nós temos a divisão entre a D e TM. Então, nós temos 5 serviços para usuários de álcool e outras substâncias. Tá? Desses, nós temos, então, 3 serviços aí que funcionam, né, com os leitos de hospitalidade. E nós temos daí para os serviços TM, para usuários daí que apresentam um transtorno mental. Nós temos, então, os CAPs daí que são números de 4, sendo eles, então, 3 que possuem os leitos de hospitalidade. Tá? Colocando aqui o papel primordial dos CAPs, que consiste, então, em todo o atendimento das pessoas que apresentam um grave prejuízo funcional do seu território, que funcionam, então, com um instrumento que norteia a prática, que é o projeto terapêutico singular, e que deve também orientar a sua prática interna através de uma organização de processos de trabalho que contemplem as ofertas terapêuticas de acordo com as necessidades das pessoas. E também o que a gente vem buscando trabalhar dentro dos serviços é cada vez mais a potencialização dos núcleos de saber, das categorias profissionais e o que tem a contribuir no processo da reabilitação psicossocial, que é o principal mote de trabalho do CAPS. Tá? No componente da urgência e emergência, nós temos as 9 UPAs e as 27 viaturas do Serviço de Atendimento Móvel da Urgência, o SAMU, tá? E que o grande desafio aqui é justamente que, além da classificação de risco, porque as UPAs, elas são portas de entrada das urgências, das emergências, além dessa classificação de risco, eles possam estar, então, fazendo a vinculação das pessoas para a continuidade do cuidado, que é o grande nó que a gente tem hoje. Porque não é incomum os atendimentos via SAMU, né, no domicílio, que daí levam as pessoas para a UPA, na UPA são atendidas e por vezes não dão continuidade, são liberadas. Fazem a estabilização e são liberadas. O que acontece? 2 dias depois, chama SAMU novamente, vai para a UPA e assim vai. Tá? Então, o nosso grande desafio é essa inserção, então, da UPA enquanto um centro de urgência, mas que tem esse olhar para a continuidade do cuidado. E que dentro dessa proposta territorial e muito daí, com o auxílio
dessa composição com o CAPS, a gente consegue não perder a pessoa do radar. Nós temos aqui um apoio, tá? Que é a unidade de interconsulta psiquiátrica. Então, nós temos uma questão que é relacionada tanto a CAPS 3, que no período, então, noturno, no final de semana, nós não temos ali a figura do médico, como na UPA nós não temos o especialista psiquiátrico. Né? Então, a UIP, a Unidade de Interconsulta Psiquiátrica, é uma unidade que fica no espaço físico do Hospital do Idoso Zilda Arnes e que é caracterizada por um plantão de psiquiatria. Tá? Então, esse plantão de psiquiatria, ele justamente percorre as UPAs e os CAPs nas questões, então, verificadas quando a equipe demanda por avaliação e um apoio na questão da psiquiatria. Dentro da atenção hospitalar, nós temos, então, aqui em Curitiba, os 2 hospitais psiquiátricos, Hélio Rotenberg para a questão AD e o Bom Retiro para a questão TM, tá? Em que também nós temos avançado nessa discussão, porque nós sabemos do papel estratégico, principalmente no acolhimento aqui do alto risco, nessa vinculação na discussão de casos com o dispositivo que vai assumir posteriormente o cuidado e na comunicação da previsão de alta, que agora eles nos remetem através da nossa central de regulação de leitos, tá? Para que a gente já possa estar atrelando a pessoa à continuidade do cuidado. Residências terapêuticas, as 5 residências terapêuticas, então, as 4 residências do tipo 1, que a gente coloca, que são as pessoas que têm uma maior autonomia, e uma do tipo 2, que são aquelas com maior dependência, justamente devido ao quadro clínico que apresentam, enfim, tem mais necessidade de um cuidado mais intensivo. Tá? O foco, qualidade de vida, autonomia e inserção na comunidade. Desafios. Tá? Diante de tudo isso, dessa rede, para a rede acontecer. A rede ela é feita por uma diversidade, uma complexidade muito grande e por intencionalidades muito diferentes. Então, o que a gente tem de desafios? Primeiro, o que já foi colocado aqui, até na última fala a Mariana ilustrou muito isso, a questão do estigma, que é o processo todo de construção social que vem para a gente ter, então, a figura, a identidade hoje, do que é a pessoa que apresenta um transtorno mental, enfim. Então, que é muito permeado aqui. A gente tem uma cultura encaminhatória, o que eu chamo aqui da empurroterapia. Então, a gente sempre vai estar encaminhando para o outro. Encaminha para a fila é uma instituição, passa a ser uma instituição, a partir do momento que está na fila, está bem cuidado. Ou eu encaminho para o outro, pronto, me desresponsabilizo. Então a gente tem uma lógica da empurroterapia. A questão histórica da medicalização e internamento, que é medicalização, isso resolve, o internamento ele resolve, isso também é historicamente construído. E nós temos um papel muito forte nisso, porque nós ensinamos as famílias que o internamento ele resolve sim, isso foram décadas, a gente ensinando esta prática, agora a gente tem que reverter essa questão. O internamento, sim, ele é necessário, mas em algumas situações específicas. O despreparo, que já tem, e isso de acordo também com o processo de formação, tá? Muitos profissionais que estão atuando não passaram por um processo de formação, não tiveram a questão da saúde mental aí nos seus currículos, a gente tem, então, dificuldades de identificação, manejo e responsabilização pelo acompanhamento. A gente tem comunicação ausente e incipiente entre os pontos, também a gente tem dificuldades grandes de comunicação, porque nós temos expectativas, por vezes, que diferem da natureza daquele serviço. Tá? E isso gera um conflito. Então, eu estou num ponto de atenção, por exemplo, atenção primária, quero encaminhar para o CAPS daí faz uma avaliação e retorna, mas como assim? Eu encaminhei para ele, é lá que é o local que ele tem que ser cuidado. Então, o que acontece? Então, por vezes, eu tenho uma expectativa que não corresponde a que é a natureza do serviço. E, por outras vezes, eu tenho um cotidiano da prática, do que eu devo realizar, que por diversos motivos aqui já listados, eu não estou realizando. Então, também, eu tenho que refletir sobre a real prática do meu serviço. O que contribui para uma prática fragmentada hoje. Próximo. Muito bem, com tudo isso, o que a gente vem trabalhando? A gente está falando, então, uma necessidade de alinhamento de processos de trabalho. Então, para isso, a gente vem construindo aí um documento que a gente intitulou da linha guia de saúde mental, onde vai se tratar justamente das competências de cada ponto de atenção, tá? E onde vai se falar do processo de estratificação do risco, que é esse o conceito fundamental que vai nortear toda a utilização dos diferentes dispositivos de cuidado. Então, a partir de uma avaliação, qual o ponto mais adequado para se conduzir a pessoa
não gerando aí, não causando uma suboferta em muitos pontos e uma sobrecarga em outros. Tá? E as diretrizes clínicas para atenção em saúde mental na atenção primária, com os principais, então, transtornos, a questão da tentativa de suicídio. Então, quais as situações, as diretrizes, então, que os profissionais podem se instrumentalizar nos diferentes pontos de atenção. Como estratégias, então, a sistematização dos processos de trabalho, a gente está refletindo sobre as diretrizes, então, sobre a prática de cada um, estabelecimento de fluxos e pactuações, um canal de comunicação claro entre os diferentes pontos de atenção, e aqui eu só pego um recorte da questão, então, da tentativa de suicídio, tá? Que é algo que a gente tem que colocar um sinal vermelho devido ao fator de risco dessas pessoas, né, e as novas possibilidades de reincidência. Então, um canal claro de comunicação, acolhimento e acompanhamento dessas pessoas no outro ponto de atenção. Nós temos feito as oficinas de planejamento territorial em todos os distritos sanitários para os diferentes atores das redes de atenção poderem conversar e refletir, então, sobre o planejamento das ações conjuntas. O grupo condutor, que abrange também os parceiros intersetoriais, para se poder, então, monitorar e discutir as principais problemáticas e as principais necessidades de cada território. E as câmaras técnicas no processo de qualificação e fortalecimento a partir do núcleo. Então, nós temos as câmaras técnicas, tanto da psicologia, principalmente do ANASP, da psiquiatria, e temos também na área infantil já acontecendo. Próximo. Da central de leitos eu já comentei com vocês, próximo. Tá? Como metas, então, que a gente possa fazer toda uma questão da reestruturação dos dispositivos de atenção, principalmente quanto aos eixos de acesso e territorialização. Tá? Acho que foi Mariana também que colocou a questão do acesso, que tem pessoas que não chegam aos serviços. Não chegam, não sabem, enfim. E esse é um ponto que a gestão tem que se ocupar. Qual o real acesso que se dá a essas pessoas? Tanto geográfico como um acesso, assim, de que realmente acontece nos serviços. A gente possibilita que essas pessoas se vinculem ou não. A questão da territorialização, alinhamento das práticas, a qualificação profissional para esse desafio cotidiano, o uso da estratificação de risco, evitar a porta giratória, porque isso acontece tanto em UPA, hospital, em outros pontos de atenção. Tá? O acolhimento, acompanhamento longitudinal e a gestão do cuidado. Então, quem cuida do caso, quem é o gestor do caso, é o grande desafio hoje. Tá? Não, eu encaminhei lá para o CAPS, mas quem é o gestor? Eu encaminhei para a atenção primária, quem é o gestor? Tá? As pessoas elas precisam de um gestor no seu caso. A prática integrada, e aqui é um outro desafio, porque eu coloquei para vocês só do ambiente da saúde. Só que a saúde mental, pela complexidade, ela ultrapassa a saúde. Tá? A gente tem toda a questão da parceria intersetorial. E dentro da parceria intersetorial, então, o outro desafio que é ligado à constituição, então, dessa rede. E instituir a metodologia avaliativa. Bom, o objetivo qual que é? Nós temos diferentes engrenagens, é fazer com que essas engrenagens elas possam se concatenar para a gente conseguir chegar ao cuidado integrado dessas pessoas. Gente, o tempo é curto, já estou com o tempo estourado. Obrigada. A Flávia finalizou, acho que assim, as 3 falas foram muito ricas, né? Para a gente poder articular um pouco os pontos, assim, a Flávia finalizou explicando bastante sobre as metas e as estratégias do RAPS, em que possa garantir assistência ao paciente em todos os níveis, né, de atenção. A gente falou muito sobre a crise no nível terciário, né, no hospital, nas emergências psiquiátricas e a questão do suicídio. Mas, como a Mariana comentou bem, assim, a crise ela vem em qualquer momento da nossa vida. Então, os profissionais de todos os níveis de assistência devem estar cientes e preocupados de que a crise ela pode aparecer em qualquer um desses níveis. Então, ter bastante consciência sobre toda a RAPS para poder encaminhar, para poder fazer o acolhimento e a escuta de forma adequada e encaminhar esse paciente de forma adequada, né? Para que ele possa ter essa assistência integral. Vou dar abertura então para as perguntas. Eu não sei se elas querem fazer mais alguma colocação. Parabéns a todos, foi uma apresentação bem legal, assim, acho que a mesa está bem composta. Eu sou Giovana, eu sou psicóloga residente no Hospital de Clínicas e
eu sinto que o HC ainda está bem pouco integrado, assim, né, com a rede de atenção psicossocial. E agora eu estou fazendo um estágio externo de 1 mês no Adalto Botelho e tenho visto a integração mais prática, né, da rede, com os CAPs das regiões, essa contrarreferência mais orgânica. E eu queria perguntar, acho que principalmente para a Flávia, com relação ao atendimento ambulatorial, que você passou a sua apresentação bem rapidinho, assim, qual que é a perspectiva, a crítica, o que tem sido discutido com relação ao atendimento ambulatorial e como que é possível a gente articular isso melhor com a rede? Porque tem questões clínicas mesmo, né, de transferência com o paciente que já está vinculado com a instituição, que tem uma demanda de atendimento mais continuado, e essas discussões têm permeado dentro do Hospital de Clínicas, mas eu me sinto pouco situada, assim, acho que se você pudesse ajudar a gente a pensar. Muito obrigada. Giovana. Isso. Giovana, então um grande desafio nosso foi justamente a questão do atendimento ambulatorial. Tá? Então a gente começou aqui a gestão em janeiro com uma fila de espera de praticamente 6.000 pessoas na psicologia, tá? E 2.500 na psiquiatria. Tá? Então quando a gente olha essa fila, o que nos remete? Nossa, a gente precisa ampliar a oferta ambulatorial, né? Primeira coisa que nos sinaliza. Só que a gente foi fazer um estudo aí para olhar, né, no que a gente precisaria investir. É uma questão mais relacionada a adulto, transtorno bipolar, a questão da dependência química, o que essa fila nos diz? E a fila nos disse que ela era completamente sem qualificação. Tá? Então, que lá estavam pessoas que não precisavam mais estar, né? Haviam casos até que a gente questionou, porque eram casos graves, né? Depressão pós-parto, 2013 que estava lá, 2017 continuava, né? Então, choro eventual, né, a pedido do paciente, enfim, isso representava muito mais de 50%. Tá? Então, nós fizemos todo um trabalho e as equipes do NASF, elas foram muito estratégicas, da psicologia e psiquiatria, para isso, e tanto que a gente reverteu a lógica. Tá? Então, o trabalho hoje, né, que a gente tem na atenção primária, é que o médico, então, da atenção primária, ele não encaminha diretamente para o ambulatório. Tá? Ele vai pedir um suporte daí para o seu profissional de NASF, para o seu psicólogo, se for o caso da psicologia, ou para o seu psiquiatra, se for o caso da psiquiatria. Tá? Com isso, a gente já viu uma redução de fila de espera. Da psiquiatria, nós estamos com 210 na fila, tá? De 2.500. Tá? Da psicologia, de 6.000 e poucos, nós fomos para 1.000 e poucos. Tá? Então, é um cenário que apresenta realmente uma questão de qualificação. Isso na prática do encaminhamento, tá? Que procura se refletir, então, na questão do dia a dia desses profissionais para lidarem melhor com a situação. Não é só deslocar o encaminhamento da fila para o profissional do NASF, mas toda a discussão que gera. Agora, a outra questão que foi para o ambulatório, que modelo de ambulatório, então, é esse que nós queremos para a rede. Porque é um ambulatório que, historicamente, como eu coloquei para vocês, ele estava muito afastado, muito distanciado. Tá? Então, perguntando para a unidade de saúde, você sabe quais são os seus usuários que estão na atenção no ambulatório? Não sei. Porque uma vez que ia para o ambulatório cuidava daquela pessoa. Então, qual que é o modelo que a gente propõe? Que é justamente o modelo de retaguarda para o NASF, para que daí o NASF possa gerenciar o cuidado. Então, ele vai para lá, para o ambulatório, vai ficar durante um tempo delimitado com aquela equipe precisando do apoio, de uma inserção, de uma situação clínica na unidade, de uma questão vinculada à rede intersetorial, vai ter o profissional do NASF de referência para poder fazer essa articulação. Tá? Com a nossa rede, os nossos serviços, a gente já conseguiu organizar melhor isso. O HC é um parceiro muito importante, mas que a gente tem agora esse desafio de incluí-los nesse rol aí também dessa relação com o NASF. Mas então, onde a gente quer chegar, o caminho é esse, que possa se relacionar com o NASF, para que o NASF consiga organizar com as suas equipes da atenção primária o melhor cuidado. O meu nome é Charlene, eu sou psicóloga no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, e eu gostaria de saber da Caroline como que se dá essa avaliação e essa funcionalidade da triagem no pronto atendimento. No pronto-socorro. Isso, né? pronto-socorro.
Então, assim, o paciente chega pra gente, geralmente, agora a gente está desenvolvendo um fluxo mais acertado. Então, por solicitação do médico assistencial, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia, enfim. A gente é solicitado a fazer essa avaliação. Hoje, como a gente tem interconsulta psiquiátrica, muitas vezes eles chamam primeiro o psiquiatra e o psiquiatra acaba nos chamando quando esse paciente interna. Quando ele só está em emergência, às vezes só o psiquiatra avalia na nossa realidade atual. Isso de 2 meses para cá, mais ou menos, vamos dizer. Antes era tudo nós mesmo. Mas hoje, muitas vezes, quando o paciente interna, a gente começa o acompanhamento. Nesse acompanhamento, a gente sempre pensa no primeiro momento quanto tempo que esse paciente vai ficar com a gente, para a gente conseguir criar a nossa estratégia de avaliação. Se esse paciente vai ficar um tempo muito breve conosco, como eu falei, a gente vai ter que acelerar. Então, é uma coleta de dados, a gente preenche todos esses dados, né, discute com a equipe assistente, com a psiquiatria, qual que é o melhor encaminhamento. Então, essa triagem, essa ficha de triagem que eu coloquei, na verdade, ela é para dar um norte para nós, a partir dessa avaliação dessa coleta de dados. A psicologia acompanha esse paciente durante todo o internamento dele. Quando nós somos solicitados, a gente fica acompanhando, e no final a gente traça. Eu não sei se eu te respondi, se ficou alguma coisa. Eu queria aproveitar, né, que eu estou com o microfone, e colocar para vocês uma questão que eu acabei esquecendo na notificação, que é algo super importante, e que a notificação ela não é necessariamente função do psicólogo. Qualquer pessoa ou profissional da saúde pode fazer essa notificação e deve fazê-la. Qualquer pessoa. Então eu vejo assim que as escolas deviam ter mais essa facilidade de poder notificar. Todo mundo podia notificar essas situações quando ocorrem. E no HT, além da notificação, quando a gente está acompanhando um caso de tentativa de suicídio, a gente passa esses dados para o núcleo de epidemiologia e é mandado um e-mail para a Secretaria de Saúde, para aí esse pessoa já está na rede, já está tudo mais organizado, além da notificação. É só um adendo que eu queria colocar. Também vou aproveitar, porque na verdade assim, eu trabalho junto com a Caroline, sócio daqui da mesma equipe. Assim, acho que, como a Caroline comentou, assim, a gente sempre vai avaliar qual que é a situação do paciente, se ele vai ficar... Mas, assim, a gente tem desde aquele paciente que vai para o nosso pronto-socorro e faz uma sutura no braço, porque fez um corte superficial, né? Assim, então, em termos de gravidade clínica, da parte médica, foi uma coisa mais simples, né? Até aquele paciente vai para a UTI, vai ficar mais tempo internado, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sempre enfatiza a questão de ver, assim, qual que é o risco desse paciente. Né? Então, esse paciente ele tem condição de ir para casa, ficar com a sua família, guardar a vaga no CAPS, porque, assim, a nossa realidade é de não conseguir essa vaga imediatamente. Né? Então, assim, às vezes é uma situação, não, a gente tem uma vaga daqui 2, 3 dias, ele tem suporte familiar, a gente consegue orientar essa família para estar junto acompanhando, ele vai para casa. Né? Às vezes não, às vezes ele vai permanecer no hospital até sair essa vaga. E também, daí, nesse caso, a gente fala da importância desse contato, dessa comunicação. Né? Então, a gente entra em contato com o CAPS e negocia essa vaga. Né? Então, assim, o pessoal do CAPS sempre é muito... assim, a gente tem uma parceria muito grande de falar, olha, esse caso é muito grave, né? A gente precisa, assim, dentro da possibilidade do CAPS, dele recebê-lo o mais prontamente possível. Né? Então, assim, a questão da ideação suicida presente é sempre um dos fatores importantes, então, assim, ele ainda tem ideação suicida, né? Então esse paciente ele tem que ser priorizado, né? Então são fatores que a gente vai sempre analisar caso a caso, né? Mas é fundamental, então, assim, dentro do hospital, conversar com o médico, conversar com o psiquiatra, né? Um paciente que às vezes para guardar essa vaga ele tem que ser medicado, né? Então a gente precisa conversar isso com a equipe, assim, né? E vai ter que ficar com o acompanhante, porque ele tem risco de ele tem ideação suicida presente, né? Ou então não, ele é um paciente que tem condição de voltar para a rede, né? Então é uma situação que a gente sempre vai ter avaliar caso a caso, mas a gente fala do fundamental que é esse contato com a rede, né? E acho que o que a Flávia comentou, acho que de fato, talvez a gente, e por isso acho que até um objetivo desse fórum é a gente conhecer os serviços, né? Talvez a gente também tenha assim, às vezes uma expectativa em relação aos serviços,
e eles têm uma outra proposta. Então, assim, né, a Elizabeth colocou, a Flávia também falou da questão do CAPS ter esse espaço para o paciente crônico e grave, né, mas a tentativa de suicídio, ela, assim, a minha percepção foge um pouco disso, porque às vezes a gente vê um paciente que ele está bem, está tranquilo, né, estável emocionalmente, né, mas daí a gente fica naquela situação, mas ele, né, assim, a gente tem priorizado mandá-lo para o CAPS, para fazer essa nova, né, fazer essa avaliação lá, mas a gente sabe que às vezes o paciente ele chega lá e ele não vai ficar lá, né, então eu vejo que a importância realmente da gente conhecer a história dele, né, e saber como a gente aciona os serviços, né, acho que, né, vejo que isso é fundamental, assim, né, mas hoje a nossa prioridade tem sido dessa maneira, né, e os casos de internamento, eu acho que talvez, pensando no que a Elizabeth colocou, eles ainda são bastante, né? Eu acho que a gente ainda tem, talvez por desconhecer a natureza do serviço, ou por ficar com receio, ou por também acaba indo para a solicitação da internação, né? Mas também, assim, acho que em alguns casos, assim, talvez pela rede de Curitiba ainda acaba sendo necessário, porque, enfim, né, por não, pela característica específica da nossa rede, né? Mas esses são os casos que, assim, a ideia ainda é que eles sejam, assim, não é para ser a regra, não é para ser a regra interná-los, né, assim, a ideia é realmente, por isso que a gente, dentro do hospital, a gente sempre tenta inserir essa família já dentro dessa avaliação, lá no hospital, dentro dos cuidados. Só que a gente sabe que às vezes o paciente ele não tem suporte familiar, então daí vem as questões, né, de dificuldade, né, mas esses são também os desafios, né, que às vezes esse paciente justamente, né, a motivação dele está relacionada com isso, com essa falta de suporte, com, né, não ter uma rede de apoio, né, mas é uma coisa que a gente sempre tenta fazer dentro do hospital. Então, só para complementar, né, o que a Giovana coloca, na situação assim, das tentativas de suicídio, né, como esse é um caráter assim, que deve ser, né, como eu coloquei para vocês, o sinal vermelho dentro da rede por todo o fator de risco que envolve. Então a gente tentou organizar, né, o acolhimento das pessoas que tentaram suicídio, que vem principalmente dos hospitais, que são os hospitais gerais, porque os hospitais psiquiátricos eles já estão inseridos, a partir dos CAPs. Tá? Por quê? Porque ficaria muito melhor organizado, a gente conseguiria fazer uma coordenação do cuidado a partir de 12 centros de atenção psicossocial, do que a partir de 110 unidades de saúde, se fosse direcionar as pessoas para as unidades. O princípio básico é que, lógico, a tentativa de suicídio no CAPS, ela deve ser um caráter já prioritário de acolhimento, né? Então, eles vão ter esse acolhimento da pessoa e eles vão avaliar se o CAPS é o melhor local. Então, nós identificamos realmente que o CAPS é estratégico, por quê? Porque as pessoas, né, os profissionais do CAPS, eles conhecem o território onde eles estão inseridos, eles conhecem toda aquela rede que mostrei para vocês, o NAS, o ambulatório. Então, para eles poderem fazer essa coordenação, ficaria muito mais tranquilo do que para vocês dentro do hospital, né? Então, essa foi uma organização pensando numa gestão do cuidado e de se introduzir essa pessoa num ambiente que melhor pudesse acolhê-la. Lógico que, né, diante dos fluxos, eles são feitos por pessoas, né, e as pessoas elas também necessitam muitas vezes de alinhamento, né, e acho que é nisso que a gente tem que avançar, né, sempre então tem espaços como esse para a gente poder discutir, alinhar, né, e rever as situações que de repente não estejam de acordo. Só para complementar, acho que é muito importante essa questão da referência e da contra-referência. Também trabalho no hospital Carol Cajovana, né? Só para complementar. E apesar de a gente ter, acho que na política, o CAPS é porta aberta, qualquer um que chega pode ir lá. Não é bem assim. E a gente trabalhando como equipe, com a rede, é fundamental esse contato que a gente faz telefônico, né? Para passar o caso, não só suicídio, os outros que a gente passa no pronto-socorro de dependência química ou algum outro transtorno mental. A gente faz uma carta de encaminhamento, liga, conversa, né, discute, negocia, se a gente vê que tem mais urgência. E a gente fica... E acontece muito, a partir do momento que esse paciente sai do hospital, a gente também não tem mais contato. E é muito legal quando a gente tem uma contra-referência, às vezes, né, do pessoal do CAPS ligar, olha, fulano está indo aí, sei lá, tirar os pontos, ou fazer alguma coisa da perna, né, ele saiu, mas ele tem que voltar. Então, quando a gente tem um retorno também da rede, é muito bacana, assim, ó, é só para né, saber que ele está aí. Se precisar, ele está indo no hospital hoje. Então, quando isso acontece, o retorno para a gente que está no hospital é bem bom também. Bom, então, alguém tem mais uma pergunta para a gente finalizar? Tá. E aí, então, a importância, né, do psicólogo estar bem informado sobre essa rede, para que possa auxiliar, inclusive, a equipe.
pensando ali na fala da Mariana, nessa questão da angústia da equipe também, né? Estar bem informado sobre a rede e com a sensibilidade à escuta da necessidade do paciente naquele momento, não porque ele tentou o suicídio, né? E então poder orientar e ajudar essa equipe também a lidar com a situação de crise. Então nós finalizamos essa mesa, finalizamos o período da manhã e retornamos 1h30 da tarde. Muito obrigada pela presença e obrigada aos palestrantes. Olá, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar continuidade, então, ao Fórum de Psicologia Hospitalar. E agora a gente vai ter a mesa redonda intitulada Modalidades de Internação Psiquiátrica. E a primeira a compor a mesa será a Yara de Moura Giraldi, psicóloga pela USP de Ribeirão Preto, aprimoramento em clínica hospitalar no Hospital do Servidor Público de São Paulo, extensão em psicologia clínica hospitalar no Hospital do Coração HCOR de São Paulo, mestre pela USP de Ribeirão Preto. Até início deste ano, atuava como psicóloga da Enfermaria de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto também, entre atividades como docência e supervisão. Hoje é psicóloga clínica aqui em Curitiba. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui e agradecer o CRP pelo convite, no nome da Giovana, que foi algo completamente informal, né? A gente se conheceu no congresso em Gramado, no Congresso de Psicologia Hospitalar. E eu falei um pouco lá sobre as minhas atividades, né? Para a Giovana, ela falou, nossa, eu acho que era isso que a gente estava precisando, né? Para poder conversar um pouco. Como a Vitória, né, me apresentou, eu fiz toda a minha formação em Ribeirão, tive parte no Hospital de Servidor em São Paulo, e nesses locais em que eu fiz a minha formação, a enfermaria de psiquiatria já é presente há muitos anos. A enfermaria em que eu trabalhei, hoje está fazendo 45 anos. A enfermaria do Hospital do Servidor tem mais de 45 anos, então assim, para mim, a minha realidade, quando eu cheguei em Curitiba e descobri que não existia, que era aquela coisa, né? Você muda para a cidade, você quer descobrir onde você pode se inserir. E eu descobri que não tinha onde me inserir muito bem, né? Então eu vou tentar falar um pouco da minha experiência, do lugar de onde que eu trabalhava e quais eram as minhas atribuições, pensando que eu estou no conselho, né? No evento do conselho, falar um pouco sobre o que eu fazia, o que era possível fazer. E eu posso até estar falando de um tom meio nostálgico, porque eu morro de saudade de fazer o que eu fazia. Então, gente, ó, tinha briga sim, tinha discussão, às vezes a gente pegava, o terapeuta ocupacional levava para a sala e falava, vamos conversar, que senão a gente não vai dar certo. Mas vai parecer meio Disney que eu vou falar, tá? Mas vamos conversar. Eu só tenho 5 slides, então eu vou te avisando. Ok? Então, esse daqui é o Hospital das Clínicas, né? A enfermaria de psiquiatria, ela não é recente na história. A primeira é de 1958, em Salvador, né? Depois, São Paulo, Pernambuco. Mas algumas pesquisas mostram que as enfermarias de psiquiatria estão sempre inseridas em hospitais escola, onde tem faculdade de medicina, né? Quando a gente fala, né, nas mudanças nas últimas décadas, a gente tem que ver em que lugar que essa enfermaria está colocada. Porque muitas vezes, eu, como psicóloga da enfermaria, eu escutava assim, bom, agora ele vai ficar aqui e pronto. Pronto não, porque é um hospital, a pessoa tem alta. Ah, mas é psiquiatria. Ele não vai ficar aqui internado para sempre? Não, não vai ficar internado para sempre. Né? Tudo que a gente já conversou hoje de manhã, né? A Luciana pode falar, a Mariana pode falar, acho que foi muito bem retratado como que é a realidade de quem trabalha com saúde mental. Tá? Falando aí um pouquinho do local, por que existe uma enfermaria psiquiátrica? Não só tem a enfermaria. Nós temos o Hospital Dia Psiquiátrico, que foi o primeiro Hospital Dia Psiquiátrico do Brasil, ele é de 71. Nós temos o serviço de interconsulta, que... Nossa, eu estou falando do Temos, eu realmente acho que eu estou trabalhando lá ainda, né? Opa, vamos para a terapia, minha filha. Já estou em terapia. A gente... Ó, de novo. O serviço consta com psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais. O serviço de interconsulta, que também é muito antigo. Então a gente está falando de serviço de interconsulta dentro do hospital
tem um serviço específico para visitar as outras, né, enfermarias. Para além disso, tem o Hospital Dia, temos a unidade de emergência, em que consta 8 leitos psiquiátricos, e um serviço de interconsulta psiquiátrica também, e a enfermaria, que fica no 3º andar. E eu posso falar que também sofri um pouquinho de preconceito dos outros psicólogos. Falam assim, você é psicólogo do 3º andar? Né? Aquela coisa como se pega, né? Como se, nossa, não, mas você não é psicóloga, né? Não, tá de CRP pra quê, né? Então, isso ouvindo de próprios psicólogos dentro do hospital, que falavam assim, você não é da área hospitalar. E eu assim, putz, estou aqui de jaleco, né? Fiz formação, igual todo mundo. Mas por quê? Porque colocava, eu vi muito assim, mas eu não precisava de uma enfermaria aqui dentro do hospital. Né? Tempos depois falava assim, nossa, tem paciente nosso que está precisando de uma vaga. Né? Por quê? A nossa enfermaria era, na verdade, a enfermaria A e a enfermaria B. A enfermaria B eram os casos agudos, internação breve, né? No máximo 2 semanas de internação. Eram os casos que realmente assim, viam da unidade de emergência, fazia-se uma avaliação e encaminhamento direto. Ou voltava para a unidade de início, né, para o tratamento, ou iria para um hospital psiquiátrico. A nossa internação ela era um pouco mais longa. Se puder passar próximo slide. A nossa internação contava com 14 leitos, a internação mais nova, assim, o paciente mais novo que eu tive, tinha 12 anos, era um caso de anorexia. A gente fala muito de transtorno mentais, a gente acaba não falando muito dos transtornos alimentares, né? Geralmente vão lá para gastro, ficam lá na gastro, pessoal, né? Não chama psicologia, não chama psiquiatria, mas você precisa de uma intervenção um pouco mais completa, que era o que a gente oferecia. E eu falei agora dos transtornos alimentares, mas a gente coloca os transtornos psiquiátricos graves. Eu fico pensando, qual que não é grave? O que a gente coloca da gravidade no sentido de estar atuando sintomas. Então são pacientes que muitas vezes estão usando a medicação corretamente, a família está junto, mas não há diminuição de sintomas. A pessoa continua fazendo a atuação daquilo. E aí a gente vai verificar. Eram pacientes refratários? A gente sabe que boa parte dos pacientes, por mais que eles façam uso da medicação, somente o remédio, né, não adianta. Existem muitos e muitos estudos que colocam que só psicoterapia sozinha, uma parcela melhora. Só medicação sozinha, uma parcela melhora. Os dois em conjunto, muita gente melhora. Além dos refratários, a gente tinha as comorbidades clínicas. Então, por exemplo, eu estou tentando aqui evitar falar tanto de caso, né, que está sendo gravado, mas pacientes que estavam com leucemia. Então, estavam fazendo uso de uma medicação, um estabilizador de humor. Como a leucemia, o estabilizador de humor não funciona. Então, o paciente parecia que não estava fazendo uso da medicação, mas estava, foi internado, foi feita uma avaliação, verificou a leucemia, ele fez o tratamento para a leucemia estando na nossa unidade. Porque a pessoa da quimio não tinha como conversar, não tinha o trato que nós da psiquiatria tínhamos para explicar para ela. O cabelo vai cair, essa medicação vai trazer enjoo, toda uma preparação necessária para qualquer tipo de atendimento. Outro ponto que chama a atenção da nossa enfermaria é a média de 70 dias internado. Né? Se a gente pega outras enfermarias, é uma média muito alta. Se a gente for pegar internação psiquiátrica, é menor. É menos tempo que uma internação psiquiátrica, mas é mais tempo que uma internação hospitalar. Por quê? Se a gente for começar desde pontos específicos de quando uma pessoa começa a fazer o uso de um antidepressivo, necessita de 21 dias para aquela medicação começar a fazer efeito. Só aí já são 21 dias. Para além disso, para além da medicação, que é o que eu vou mostrar agora, o que nós, psicólogos, podíamos fazer dentro da enfermaria? Né? A gente trabalhava desde, eu nem coloquei aqui que é a escuta, porque eu acho que a escuta é algo tão primordial do psicólogo, fazer uma escuta no leito, que eu não coloquei aqui. A gente tinha os chamados aprimorantes de psicologia. O aprimoramento, eu falo que aprimoramento é específico do estado de São Paulo. Eu não sei se vocês sabem o que é. É uma formação, logo quando a pessoa termina a faculdade, faz essa formação, um aprimoramento. São 40 horas por semana em um serviço SUS. É feito um concurso, a pessoa recebe uma bolsa. Né? A bolsa é uma bolsinha. Quando eu fiz, era R$400.
Atualmente está R$ 1.020, R$ 1.080 a bolsa. São 40 horas. Nessas 40 horas, ele participa de tudo que é feito dentro de uma unidade. No caso da minha unidade, é a unidade psiquiátrica. Existe na cardiológica, existe em várias outras unidades no estado inteiro. Eu fiz a minha formação, meu aprimoramento no Hospital do Servidor Público, em que eu passava um mês em cada unidade. Eu terminei na psiquiatria e voltei para Ribeirão para poder fazer meu mestrado. Mas, quando eu falo lá na enfermaria, eu tenho minha aprimoranda. Né? Ela fica 6 meses comigo, 6 meses no hospital dia, depois vai para a infância e adolescência. Quando ela está comigo, a primeira coisa que eu faço é, vamos passar, você chegou na unidade, vamos passar falando com cada um dos pacientes que estão internados. Gente, são 14, não é 1.300 pessoas. Né? Chega, dá bom dia, tem gente nova, tem gente saindo. Né? É um acolhimento mínimo, básico, até para saber, essa pessoa vai para o grupo hoje? Essa pessoa vai fazer algum exame hoje? Será que precisa de um espaço para ela poder falar? Será que precisa de uma intervenção melhor? Vamos conversar com o residente? Para a gente se localizar naquele dia da enfermaria. A gente conversava muito, tinha uma possibilidade muito grande com a minha aprimoranda, porque ela era minha parceira. Então, a gente tinha que ter um discurso muito próximo para poder chegar nos outros profissionais e colocar o nosso ponto de vista. Para isso, eu vou pular um pouquinho, nesse mesmo slide, eu vou mudar a ordem. Eu fazia com ela as chamadas supervisões, não só de casos clínicos, mas quando a gente sai da graduação e a gente recebe pacientes de vários lugares, de várias formações, e às vezes eu encontrava alunos que tinham uma ideia muito enrijecida sobre como é um paciente de saúde mental. Esperava um andarilho, esperava uma pessoa sem formação, e a gente tinha pacientes que tinham mestrado, doutorado, era docente, juiz, que estavam internados numa enfermaria psiquiátrica. Então, para tentar pensar um pouquinho junto, eu fazia seminário de psicopatologia. Não só eu, com a psicóloga do hospital dia, psicóloga do ambulatório, psicóloga da unidade de emergência. A gente tentava dar uma formação para esses meninos, e meninos eu estou falando também os residentes, e aprimorandos de serviço social. Tá? Além dessas supervisões de casos, de grupos, né, fazia ali seminários teóricos, o pessoal sai da graduação de medicina sem saber como é que é um grupo, e geralmente, agora você vai coordenar um grupo aqui com os pacientes psicóticos. Não, peraí, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver de que forma que é uma intervenção, de que forma que é um grupo dentro de uma enfermaria psiquiátrica, que autores que a gente pode ler. Além disso, o olhar, não só meu, né? Enquanto eu estava sendo psicóloga lá, eu tenho, né, minha formação aí psicanalítica, mas os meus colegas psiquiatras também tinham. Então isso facilitava na hora da gente trocar informações e compreender a dinâmica do paciente. Então, a gente oferecia também seminários para a formação desses residentes. Além disso, né, eu falei aqui do grupo, a psicoterapia de grupo. Ela ocorria todo dia de manhã, uma forma de tentar orientar os pacientes. A gente tinha todo dia, às 9h20 da manhã, começava o grupo. O que o paciente fazia antes desse grupo? Tomar café. Ele quer tomar banho, ele que escolhe. Mas antes de entrar no grupo, ele tinha que tomar um café. A gente tentava regrar minimamente a alimentação e o sono. E quando o paciente chega, por exemplo, num surto maníaco, ele está 2, 3 dias sem dormir. Na hora que a gente oferece a possibilidade, olha, vamos tentar descansar, né? A gente fazia um trabalho muito, muito grande. Olha, já fui viajando, mas você lembra que eu me coloquei ali. Com os técnicos de enfermagem. O técnico de enfermagem é a pessoa que está mais próxima do paciente dentro de uma internação. É aquele que vai ficar o tempo todo. Então a gente fazia um trabalho, desde informações. A gente tinha questões, por exemplo, um paciente internado com um toque grave, mas grave mesmo, assim, ele tinha, não sei quantas vezes que ele tinha que mastigar comida, tinha que cuspir, mastigar de novo. E a pessoa assim, não, mas se ele tem toque, ele gosta de coisa limpa. Vamos lá, vamos desmistificar isso, vamos compreender. Então tinha um trabalho realizado com os técnicos, a gente tinha as reuniões clínicas, que acontecem um dia sim, um dia não.
para a gente ter uniformidade no nosso discurso, para a gente compreender o que está acontecendo e ouvir esses técnicos. Eles vão falar, olha, ontem à noite o paciente agitou, a gente chamou o residente não veio, o paciente continuou agitado, a gente precisou tirá-lo do quarto e ele dormiu no corredor. Então, quando você chega na enfermaria, você chega e fala assim, peraí, por que esse paciente está dormindo aqui no corredor? Você não sabe tudo o que aconteceu. Então, tem aquele espaço para a gente compreender toda a história e ver como que a gente vai fazer uma intervenção. Vai falar com o residente, por que você não foi? Vai falar com o técnico, por que não foi até o quarto chamar o residente, né? Aquelas coisas que a gente vê que é muito uma questão de comunicação que vai se perdendo. E aquilo que se perde, a fantasia entra, vai cobrindo a história e vai se perdendo completamente. Para além disso, específico, né, eu falei da psicoterapia, a gente oferecia psicoterapia individual? Com certeza. A gente oferecia, a psicologia tem uma sala só dela, em que a gente oferecia uma hora marcada, bem numa abordagem mais clínica, vamos colocar assim, até para a pessoa começar a se habituar com isso para o momento da aula, para poder ter esse espaço, buscar esse espaço. A gente também fazia o psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico, eu trabalho com testes projetivos, então eu trabalho com Rorschach, AT, HTP, FISTA. Tudo isso é dado um treinamento para aprimorando, para ele poder também aplicar e eu supervisionar. Para que a gente faz o psicodiagnóstico? Porque é legal aplicar Rorschach? É legal aplicar Rorschach, eu adoro. Mas, principalmente, o Rorschach traz algumas informações do dinamismo do paciente que, por conta do adoecimento, nem ele está tendo acesso. Então, a gente faz isso para trazer essa potencialidade, trabalhar junto com o serviço de terapia ocupacional, com o serviço social, por exemplo, para voltar a estudar, para buscar um curso, para ele se recolocar na sociedade, vamos colocar assim. Nisso, falando de serviço social, o atendimento familiar é essencial. A gente faz esse atendimento familiar de duas modalidades. Um acolhimento aos familiares, a gente oferecia um espaço. Porque eu quero saber do tratamento. Não, agora você vai falar de você. O que você fez essa semana? Um espaço para o familiar falar dele. E familiar não necessariamente é pai, mãe, esposa. É o vizinho, é quem vai ser a pessoa responsável quando esse paciente estiver alto. E o segundo momento que é, fulano está melhorando. A gente quer dar uma alta licença. A alta licença o paciente saía sexta-feira de manhã da enfermaria e voltava na segunda-feira de manhã. Então a gente fazia uma preparação para que o final de semana desse paciente, como que ia ser? Não vamos deixar o paciente sozinho, vamos tentar ser a primeira saída, não vamos fazer aquele churrascão, chamar toda a família, colocar uma cerveja, vamos dar uma segurada, vamos ver quem que ele quer ver, quem que ele quer que visite. Vamos tentar organizar isso. A terapeuta ocupacional passava algumas atividades, então, por exemplo, desde coisas muito simples para a gente falar assim, mas escovar o dente todo dia. A quantidade de interconsulta que a gente fazia com a odonto, a gente estava quase criando uma sala de odonto, né, dentro lá da psiquiatria. E o pessoal não escova, não é, não escova, não, passa, né? E o tanto de doenças que vêm por aí, o tanto de pessoas que foram internadas por causas bucais, eu não sei te falar assim o número, mas era muito grande. E os passeios organizados pela terapia ocupacional também, isso tudo a gente decidia em grupo, sempre com os profissionais, que eram da equipe fixa, que a gente chamava. A gente organizava, via com quem estava no contato com os pacientes e organizava passeios. Museu, parque, onde fosse, onde desse, onde que a gente conseguisse, a gente levava os pacientes para eles descobrirem os espaços sociais que existem dentro da própria cidade. Tá? Vou falar só mais um, que é o meu xodó, que era a oficina de histórias, que era da responsabilidade da psicologia, em que a gente fazia, eu lia uma história para esses pacientes, em seguida a gente desenhava e cada um contava o que aquela história fez lembrar da sua vida. Né? E nisso era um espaço diferente dentro da enfermaria. Existia também os grupos de TO, as outras situações familiares, a gente tinha que trabalhar muito junto, para justamente, na hora que estivesse chegando ao alto desse paciente, não falar, tchau. Não. Na hora que estivesse chegando ao alto desse paciente, já está junto com o serviço social, já está agendado o retorno dele, né? Ou na cidade de origem, ou aqui mesmo no hospital. Ele vai dar continuidade com a psicologia? Vai, vamos fazer uma carta? Vamos encaminhar uma carta? O paciente só tinha alta quando tudo estava já encaminhado.
retirar a medicação psiquiátrica é cara. Nossa Senhora, como é caro. Então, como ele vai retirar essa medicação, ele tem condições de pagar. Muitas vezes chegava um paciente que estava tomando 5 antipsicóticos diferentes. 5. E continuava alucinando. A gente tirava essa medicação e a gente descobriu que o paciente não era esquizofrênico, ele era um transtorno afetivo bipolar. Então, ele saiu, estava devendo, estava sem dinheiro, estava gastando tudo que não tinha na medicação e saiu com uma medicação que é fornecida pelo SUS. Então, assim, não é milagre. Mas é trabalhar junto com os outros profissionais e ter escuta para que esses profissionais estão fazendo e batalhar o seu lugar enquanto psicólogo para trazer essa subjetividade desse paciente. Quem trouxe essa questão do paciente, acho que o paciente está meio acelerado, foi a Primoranda, que era um paciente que estava completamente, imagine, 5 antipsicóticos, os dois estavam sentados assim no sofá, passou e falou, ô, lá em casa. Ela falou, opa, né? Tem alguma coisa, não é só, né? Vamos ver o que está acontecendo. Foi começar com o psiquiatra, foi vendo, fomos rever a história, a gente revia a história do paciente semanalmente. Isso tudo por quê? Porque eram 14 pacientes, né? Para uma região de mais de 1 milhão de pessoas. Tínhamos o nosso, são 14, na enfermaria de Agudos 8, na enfermaria do hospital dia 16, na enfermaria da unidade de emergência mais 8. Então, isso vai se ampliando além dos ambulatórios, que recebiam mais de 80% dos pacientes psiquiátricos da cidade. Eu acredito que era isso, para não estourar meu tempo, só queria trazer um pouco de como é possível trabalhar numa enfermaria dessas. Queria agradecer o espaço. Eu não tenho nada bonito de secretaria, de onde eu estou trabalhando, só tenho o meu logo, então por isso que eu deixei ele. Mas estou aberta para responder perguntas. Foi um prazer muito grande e eu espero, assim, de uma forma muito carinhosa, de poder, aqui em Curitiba ainda haver um espaço assim, de um atendimento tão completo que hoje, estando fora, quando eu estava lá dentro, eu só reclamava, falava, está tudo faltando, cara, isso aqui. Parando agora e olhando, falo, nossa, não, até que era um atendimento bem completo para aquele paciente que precisava de um espaço para poder voltar a ser quem ele é aqui da tarde. Bom, gente, obrigada. Obrigada, Yara, pelas considerações. As perguntas vão ser ao final da fala de Deus, tá ok? Vamos dar continuidade, então. Agora com a psicóloga Aline Guedes. Psicóloga formada pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Maringá e especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise pela PUC Paraná. Atualmente é psicóloga do Hospital Colônia Adalto Botelho, Hospital Psiquiátrico da Secretaria do Estado do Paraná, experiência e atuação na área de psicologia clínica, com ênfase em psicanálise. Boa tarde. Antes de tudo, eu queria dizer que já estou há bastante tempo nessa instituição, viu? E foi muito importante ouvir o que a Yara teve para dizer, porque eu venho falar de um lugar que eu não acho tão confortável, né, no sentido de falar de um hospital psiquiátrico, é uma instituição fechada, né? E adorei o que você falou, porque eu faço aqui um discurso crítico, né? E o que você disse, acho que tem bastante a ver com o que eu penso, e de alguma forma você mostra o quanto é possível, né, fazer uma enfermaria psiquiátrica dentro de um hospital geral. E a gente sabe que o quanto há resistência aqui no Paraná, isso é quase impossível por enquanto. E eu acho que esse evento também vem trazer essa possibilidade, né, a gente poder discutir. Acho que quase todo mundo que está aqui deve ser dessa área, diretamente ligado à área hospitalar. E a gente começar a fazer pressão para que isso de fato aconteça, né? Bom, então, só uma retomada, como eu estou falando do lugar de um hospital psiquiátrico, então uma retomada básica do que é a reforma psiquiátrica, né? Então, do que aconteceu com relação aos hospitais psiquiátricos. Então, desde a Lei 10.216 de 2001, que é uma lei já antiga, está aí com 16 anos, os hospitais psiquiátricos começaram a passar por várias mudanças. Então, o que eu trabalho não foi diferente, né? A partir da luta antimanicomial, surgiram-se essa lei principalmente, outras portarias, né?
regulamentando a forma de assistência à saúde mental, principalmente pensando também na proteção e nos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Então esse é o grande norte de toda a situação. Depois eu coloquei aqui uma portaria que é bem importante, que é a que instituiu a RAPS, né? Eu imagino que a Flávia Dacha, a Luciana devem ter falado sobre isso hoje de manhã, não pude estar aqui, né? Que é a portaria 3.088 de 2011, onde fala dessa rede de atenção psicossocial que vai compor, né, esse campo da saúde mental mais atual, aonde na realidade o hospital psiquiátrico ele está fora, né? E isso mudou bastante coisa, porque mudou inclusive a questão de orçamento, né, de como que se mantém esses hospitais. A gente viu também que muitos leitos foram fechados, hospitais privados principalmente, né? E em 2005 houve uma reversão dos recursos financeiros federais, então por conta dessa lei da reforma, né, onde o financiamento maior era nos serviços da rede substitutiva, CAPS, ambulatório, hospital dia quando ainda tinha, né, e serviços fora dessas instituições mais fechadas, instituições agora comunitárias e territoriais. Pode passar, por favor. Bom, hoje a gente tem no Paraná, vou falar enquanto Paraná, porque o local que eu trabalho é um hospital público do Paraná, né, então não vou falar só enquanto Curitiba. No Paraná a gente tem 128 CAPs habilitados hoje em dia, sendo 56 CAPs 1, 25 CAPs 2, 4 CAPs 3, 23 CAPs AD, né, álcool e drogas, 12 CAPs I, CAPs infantil, e 8 CAPs AD3, né, com acolhimento noturno. 52 ambulatórios, e em vagas, em leitos de hospitais gerais, a gente tem leitos em 9 hospitais, sendo 167 leitos ativos, sendo que 21 são para criança e adolescente. Mas na realidade, estou falando enquanto Paraná, e na realidade a gente não tem esses leitos todos realmente funcionando como leito, né, em hospital geral para a saúde mental. A gente sabe que isso são números, né? E em contrapartida a gente tem ainda 1.992 leitos em hospitais psiquiátricos, desses 1.794 são para adultos, 198 para adolescentes, e existe uma pressão muito forte, inclusive do Ministério Público, para que leitos de adolescentes sejam ampliados. Isso é uma realidade que a gente sabe que a gente está passando enquanto hospital. Está aqui a Denise, que trabalha lá comigo, que pode confirmar isso, né, Denise? Bom, então, qual é o papel do hospital psiquiátrico hoje? Considerando que ele está fora da RAPS, formalmente, mas ele ainda tem uma função super importante, porque afinal de contas fecharam muitos leitos, não abriram CAPs suficiente, não abriram serviços substitutivos suficientes, muito menos leito em hospital geral. Então, ainda há um papel importante, né? Mas a gente tem dois pontos de vista bastante antagônicos. Então, de pessoas que acham que o hospital tem que fechar totalmente, não pode mais ter hospital psiquiátrico, e existe um grupo de pessoas que acha que ainda o hospital psiquiátrico tem que ser a prioridade da assistência. Então, são duas coisas bastante diversas e que a gente precisa realmente discutir, né? Particularmente, eu não sou favorável a nenhum extremo. Eu acho que o hospital ele ainda é importante, principalmente nesse contexto do Paraná, né? Eu não consigo falar de outras regiões do Brasil. Acredito que tenha locais, São Paulo é um deles que está muito mais avançado na reforma psiquiátrica, né? Campinas, a gente sabe também, vários locais de São Paulo, Rio de Janeiro, até Florianópolis, gente, eu acredito que está mais à frente do Paraná. O Paraná começou muito vanguarda no começo da questão da reforma, a gente tinha uma lei estadual, antes dessa lei federal 10.216, hoje em dia eu acho que a gente está bem conservador. Então, a gente precisa realmente avançar bastante. Mas entendendo que por mais que a gente não faça formalmente parte da RAPS, na lei dos 10.216, o que diz sobre internação psiquiátrica? Que a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. Então, realmente, pensar em internação psiquiátrica de uma maneira diferente do que historicamente a gente conhece. Imagino que muita gente deve ter estudado sobre isso, da questão dos manicômios e dos isolamentos que aconteciam, toda a questão das internações sem tempo para acabar, né, e toda essa história tenebrosa do Holocausto brasileiro, né, em relação a isso. Pode passar, por favor. Ainda falando um pouquinho do papel do hospital psiquiátrico hoje em dia, então a ideia é
que chega hoje no hospital, né, psiquiátrico? São os casos graves, né, de crises psíquicas, e quando estão esgotadas todas as tentativas de tratamento extra-hospitalar. Então, essa é a ideia, é que se tente na rede primeiro, é que se tente nos serviços substitutivos. E se isso estiver esgotado e não for suficiente, aí sim, vamos tentar uma vaga em hospital psiquiátrico, uma vez que não existe um leito de hospital geral, né? Então, como que é feita a avaliação? Principalmente se são situações que estão perdurando no sentido de auto- e heteroagressão, né? Agressão à ordem pública, grande exposição social, então, né, pessoas que às vezes saem sem roupa na rua, né, se colocam em risco mesmo, agitação psicomotora e angústia psíquica extrema, sintomas psicóticos persistentes, e aí cabem muitas questões, porque a gente sabe, né, às vezes mesmo com vários antipsicóticos isso vai persistir, então, enquanto a sociedade tem que estar preparada para lidar com isso, e incapacidade grave de autocuidado, né? Quer dizer, quando você deu o exemplo do escovar o dente, né? Quer dizer, para a gente parece tão óbvio, mas a gente vê os pacientes chegando numa condição que, de fato, escovar dente, eles nem lembram que isso existe, né? Então, o que é importante? Quando chega uma pessoa, né, no serviço, que ele já passou, né, a gente tem uma central de leitos, então, assim, o paciente está em crise, chega a UBS, ou as unidades básicas de saúde, ou os CAPs, vão fazer um contato telefônico, hoje em dia por telefone, com a central de leitos, né? E o que vai acontecer? Eles vão ter um contato com um especialista, com um psiquiatra, que vai entender como é que está essa pessoa, então são dois profissionais falando por telefone sobre isso, se faz uma avaliação, às vezes eles prescrevem alguma coisa por telefone, e se vê que é o caso desses riscos todos, né, aí sim se coloca na lista da central de leitos, quando sair uma vaga ele vai ser internado. Então, quando chega no hospital, vai ser já uma segunda barreira, uma segunda avaliação, né? Porque por mais que se diga, naquele momento que a pessoa está assim, a gente não sabe, às vezes a vaga levou um mês para sair, a gente não sabe como é que ele vai estar, sempre vai estar precisando. Às vezes aquela prescrição medicamentosa conseguiu resolver alguma coisa, às vezes a família conseguiu manejar, o próprio serviço, então tudo isso tem que ser avaliado. Então a avaliação tem que ser criteriosa, as triagens médicas, que é quem recebe primeiro, médico e de enfermagem, né? Quem recebe primeiro esse paciente também tem que ser muito adequada, e isso é uma grande dificuldade, né? Porque a gente trabalha daí com equipes de plantão, e aí a gente vê o quanto fica fragmentada a compreensão das coisas, e a ideia de período curto de hospitalização, mesmo em hospital especializado. Pode passar, por favor. Bom, então falando mais especificamente do Hospital Colônia Adalto Botelho, né, que tem esse nome ainda, que traz a marca da sua história. Ele foi inaugurado em 54, né, então é um hospital antigo. Só coloquei bem rapidamente para vocês terem uma ideia, né, como todos os outros hospitais do mundo, né, não foi diferente. Então, na década de 60, ele era um grande modelo, né, era um hospital colônia porque entendia que era um lugar de fazenda, onde estava num ambiente muito agradável, onde era menos custoso esse tipo de tratamento, tudo era resolvido ali, tinha todas as especialidades médicas, e era assim, o que tinha de modernidade, tanto que existem vários hospitais colônia Adalto Botelho no Brasil, não só aqui. Tá, nossa, tá, vou passar mais rápido. Então, só um histórico, né, a ideia a gente teve eletrochoque, cubículo, centro cirúrgico, e em 1970, nessa década de 70, chegou a ter mais de 1.000 pacientes. Era para 350, gente. Então foi a superlotação, não tinha cama para todo mundo. Os funcionários mais antigos contam essa história terrível, mas esse não é o ponto de hoje. Pode passar. Bom, hoje a gente tem 4 unidades de atendimento, a gente tem 160 leitos cadastrados. Então é considerado um hospital de pequeno porte, que é o que tem uma ajuda de custo do governo federal melhor, por conta de ser pequeno porte. Mas a gente está usando 81 leitos só. Por quê? Porque a gente não tem equipe. Não tem equipe suficiente para abrir os 160 leitos. Então isso é uma guerra, a gente pressiona a gestão, a gente não vai abrir mais do que a gente tem condições de atender com qualidade. Então a gente tem hoje 28 leitos de unidade feminina para transtorno mental agudo, 30 transtorno mental masculino agudo, 10 leitos de unidade feminina para usuários de álcool e outras drogas, que foi inaugurado em 2014, e 13 leitos de usuários moradores, que a gente chama de unidade assistida, que é aquele público que chegou e nunca mais saiu, que a gente não conseguiu fazer
com que eles encontrassem as famílias. A desinstitucionalização, exato. Cada equipe conta, né, com uma equipe multiprofissional, então formada por alguns funcionários mais antigos, então a gente tem esse dilema lá, funcionários antigos que pensam de uma época mais antiga, têm uma dificuldade de entender as mudanças, e os funcionários mais novos que chegaram para os novos concursos. Nós somos os mais novos. Equipe multi, então, tem o médico psiquiatra, cada equipe, né? Um psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro e técnicos de enfermagem. Pode passar. Bom, principais finalidades da internação psiquiátrica: estabilizar o paciente, minimizar os riscos, levantar as necessidades psicossociais, ajustar o tratamento psicofarmacológico e reinserção social. A média de tempo é de 30 a 60 dias. Claro, é uma média, né? Pode passar. Basicamente, a equipe trabalha com o quê? Triagem, que é feita pelo plantão, né? Quando o paciente chega, e daí quando vai para a unidade, toda a equipe vai fazer o acolhimento inicial, avaliação. A gente vai trabalhar na lógica do plano terapêutico singular, que imagino que devo ter falado isso hoje de manhã. Atendimento psiquiátrico, psicoterapia individual em grupo socioterápico, grupo operativo, grupo de educação e saúde, a assembleia, que é um grupo com os pacientes e a equipe junto, oficinas terapêuticas de produção, atividade socio-recreativa, atendimentos familiares, preparação de alta, e a gente trabalha com um programa de alta referenciada, que é encaminhar esses pacientes para quando eles saírem de alta, eles terem sim já um acolhimento, já um agendamento no serviço que ele for dar continuidade. Isso tem sido bem importante para evitar as reinternações. Pode passar. Bom, nosso trabalho. O que a gente está sempre pensando? As premissas e os desafios da assistência lá. Que cada paciente, cada usuário seja protagonista do seu tratamento. Todo tratamento tem que contemplar os familiares e os responsáveis, trabalhando conflito, compreensão do sofrimento psíquico, do tratamento, porque as famílias não sabem lidar com isso. Muitas vezes acham que é fingimento, que é exagero. Então a gente precisa trabalhar com a família e com o ambiente junto, senão não vai ter um resultado bacana, possível. Acionar a rede extra-hospitalar envolvida com cada usuário, que eu disse da alta referenciada. Entender a RAPS para além do serviço de saúde, isso é uma coisa que a gente vem discutindo. Até tem uma colega que quer fazer um trabalho, está fazendo uma pós, quer fazer um trabalho pensando nesse tema, no sentido de que a gente não pode pensar a RAPS só como serviço de saúde. A gente tem os CREAS, o CRAS, as escolas, a gente tem que pensar que existem outros serviços e que tem que trabalhar nesse sentido, né? Da intersetorialidade. Pode passar. Que o tratamento é para além da interpretação de sinais e sintomas dos transtornos, né, e do cuidado medicamentoso. Então essa ideia dessa lógica medicalizante que a gente sabe que existe na nossa sociedade atual, né, que é importante cuidar de outros aspectos da vida dos sujeitos, com as necessidades cotidianas, coletivas e emocionais. A lógica do projeto terapêutico singular, pensando como profissionais de referência para ter uma aproximação do caso a caso, da singularidade, da realidade de cada usuário. Acho que isso é uma coisa assim bem importante, que a psicologia tem a contribuir com esse tipo de olhar, com a formação que a gente faz, para a gente trabalhar isso com as equipes. Então, ter reuniões de equipes é fundamental. Auxílio na compreensão, adesão e manutenção do tratamento. Então, se você trabalha na lógica singular com o paciente, é mais fácil fazer ele aderir. A gente tem N exemplos para falar disso. Evitar a reinternação e processo de cronificação, que acarretam maiores perdas, porque quanto mais tempo você fica no hospital, mais perda você vai ter nos termos de relação social e o estigma que fica. Pode passar. Dificuldade no acesso de medicações atípicas, essas medicações que são mais caras, quer dizer, quando está no hospital, por ser um hospital do Estado, eles têm acesso a essa medicação. Quando sai, não vai ter. A maioria não vai ter. Vamos lembrar que nesse hospital a gente atende interior. Então, a gente às vezes atende um paciente que está a 700 quilômetros de distância, uma cidade super pequenininha, que se duvidar não tem nem os do SUS. Então, é bem complicado. É importante trabalhar, né, toda essa questão dessa lógica do consumo que a gente vive hoje e onde não há espaço para o sofrimento. É importante a gente estar pensando essa ideia do imaginário social que vem junto com a loucura, né, de exclusão. A gente hoje vive uma exclusão aberta, na verdade, onde essa pessoa está na rua, mas está sem assistência, está sem local, está sendo ridicularizada. Então, assim, o que adianta também, é uma crítica que eu faço, né, tirar fazer toda essa mudança estrutural da reforma psiquiátrica, mas não fazer a mudança da cultura, né? Entender a loucura como um déficit, né? Quer dizer, é assim que as pessoas entendem, e não como uma produção de subjetividade, enquanto entende isso sempre como um a menos e não na sua diversidade, que cada sujeito pode, né? A gente precisa repensar o que é a loucura.
E eu estou falando da loucura aqui para ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer, né? Pode passar. Entender que o cuidado na saúde mental ele deve ser com pessoas que sofrem, não com a doença ou com a droga. Trabalhar com as potencialidades dessas pessoas e não com as suas dificuldades. Apostar na condição que eles têm, cada sujeito tem de julgar, de fazer escolhas, mesmo os casos mais graves, gente. De escolher participar ativamente do seu tratamento, respeitando suas condições individuais. Porque tem muita gente que chega enganado pela família no hospital, e aí fica com internação involuntária, e eles não vão aderir a tratamento, quer dizer, às vezes eles passam lá 3 meses, porque um mês foi sem desejo de se tratar, foi sem entender nada, nem o que eles estavam fazendo ali. Levar em consideração sempre as crenças, os valores, histórias de vida, quer dizer, respeitar a diversidade de cada sujeito. A ideia que eu falei, né, de mudança cultural e de como a gente entende essas pessoas para além das mudanças estruturais, ou seja, vamos fazer o hospital ficar uma pintura mais bonita, mais colorida, mais bonitinho, menos leito. Se a ideia que está se pensando desse tratamento continuar igual, não adianta as paredes estarem melhores, né? Pode mudar. Evitar internações mais por demanda social do que clínica, porque isso é muito comum e é muito complicado. Incentivar a licença terapêutica, vocês também trabalham dessa forma. Então, quando você deu todos os seus exemplos, eu pensei, gente, é muito possível fazer tudo que a gente faz no hospital, dar o ele no hospital geral, se tiver desejo, né? A ideia de que a vida se produz no território, então a gente tem que pensar que você está num hospital distante, gente, essa pessoa vai estar distante de tudo que é da vida dela. Como é que ela vai melhorar? Né? Como é que você vai tratar alguém que fica longe? Antigamente se pensava assim, mas hoje muita coisa mudou. Né? Quer dizer, quanto mais longe o território, quanto mais longas internações, mais dificuldade essa pessoa vai ter de sair do hospital. A gente vê isso semanalmente. Pessoas inseguras, estão bem, não querem ir embora, querem ficar no hospital. Então a gente faz uma questão, até quanto que humanização é essa que é feita, que os pacientes ficam tão bem acolhidos que eles não querem ir embora para a sua vida. Então esse é um trabalho que a gente tem que pensar e trabalhar bastante. A questão do efeito iatrogênico também, né? Pode passar. Na internação, pensar sempre nessa impossibilitar a modificação do eu, né? Quer dizer, você vê aquele sujeito ali que está em crise, quer dizer, ele não tem direito a escolha nenhuma, ele não pode escolher suas próprias roupas, ele não pode ter vontade nenhuma, tem que seguir todos os protocolos e todas as regras. Não que não seja importante, necessário, porque a gente precisa botar alguma organização ali que está muito desorganizada. Mas a gente tem que pensar isso sempre de uma forma um pouco flexível, porque a gente está trabalhando com pessoas. Né? A ideia de entender a diferença entre desinstitucionalização e deshospitalização, quando a gente pensa no processo da reforma, lutar contra a lógica da instituição fechada, né? Sempre fazendo esse diálogo contínuo com a rede, e problematizar as internações compulsórias, que é por ordem judicial, que é cada vez mais comum. Os juízes descobriram essa prática. Só uma coisa também da reforma que eu acho importante falar é que, assim, como a gente está Paraná, 399 municípios, as diferenças de tamanho, quer dizer, a reforma, quando a gente fala Curitiba, gente, Curitiba tem sei lá quantos carros e tal, Curitiba é capital, né? A gente tem que pensar que a reforma ela não chegou do mesmo jeito, quer dizer, os recursos financeiros não chegam do mesmo jeito no Estado, então a gente tem, as estruturas de serviços não são as mesmas, a quantidade de funcionários trabalhando nessa área não são as mesmas. Então, lá no hospital, quando eu penso assim, tem que fechar, e olha que eu estou falando tudo isso aqui, sei que o diretor fica bravo comigo porque ele acha que eu sou favorável a fechar o hospital. Eu não sou favorável a fechar, eu sou favorável a não aumentar. Eu acho que não tem que aumentar. Mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente ainda tem que atender uma população que está sem serviço, que está sem estrutura nenhuma no seu município. A gente não pode esquecer disso. Então, acho que é isso. Tinha muito mais, mas acho que eu falei o principal. Obrigada. Vamos na continuidade. Agora eu vou chamar o psicólogo Gleidson Marcelo dos Santos, psicólogo docente do curso de Psicologia da Unidade e membro fundador do Letras, Associação de Psicanálise. Atende em consultório no abrigo para adolescentes em São José dos Pinhais, possui experiência no campo da saúde mental, no Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz, Hospital São Julião, e em ambulatórios, residências terapêuticas, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, do bairro Novo, do Portão e do Cajuru. O Gleidson também é psicólogo especialista em psicologia clínica e especialista em apoio em saúde pela Unicamp. Boa tarde, meu nome é Edson. Quero, acima de tudo, agradecer a
aí o convite realizado pela comissão, em nome do nosso conselho. E já de início, eu não trouxe nada estruturado, assim, se a gente tivesse espaço para poder fazer uma grande roda aqui, eu acho que seria interessante bater um papo, e eu acho que a gente vai ter um momento para fazer isso. Mas a ideia é poder falar aqui um pouco desse equipamento que eu entendo que ele é a cada dia reinventado, chamado CAPS, né? Bom, o tema da nossa discussão aqui, a princípio, é a questão do internamento, né, das internações psiquiátricas. E quando passei para a Giovana a minha disponibilidade, já a princípio eu questionei o que eu teria para contribuir, considerando que o equipamento chamado CAPS, ele traz uma proposta que não é de internação, né? Ele tem uma outra proposta, e aí eu vou tentar discorrer um pouquinho aqui qual é a intenção do CAPS. Eu queria compartilhar aqui também da fala das colegas, quando a gente tem muito mesmo, né, ainda para percorrer, muito a se desconstruir e construir na nossa cidade, né, pensando mesmo aí na região metropolitana, aí no nosso estado. Então, pronto, a gente ainda tem muito pela frente em termos de construção mesmo, de cuidado, né. Queria também dizer que você é muito bem-vinda, Yara, né, aí com a sua experiência, isso que está aí nas portarias, né, está na lei, e que, enfim, né, a gente parece que em alguns momentos, quando reivindica aí dentro da luta antimanicomial, ou dentro da reforma, a possibilidade do cuidado dentro do hospital geral a essas pessoas, o quanto isso nos custa e o quanto isso é difícil. Parece que a gente está falando em grego, o quanto isso parece que ainda está muito distante de uma possibilidade de se realizar, infelizmente, né? Bom, mas de manhã eu também não pude aqui por conta de outros compromissos profissionais estar participando, mas eu sei que a Luciana esteve aqui falando um pouco da própria, a Luciana e a Flávia Dache falando um pouco, né, da estrutura da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. Então, vou partir do pressuposto que isso já, né, vocês já tenham isso esclarecido. O CAPS, não sei se é do conhecimento de todos, ele é uma sigla, né, essa palavra é uma sigla que significa Centro de Atenção Psicossocial, que está sustentado numa base de um equipamento comunitário territorial, né. O que isso significa? São casas. Então, alguém aqui já conheceu o CAPS da nossa cidade ou de outro lugar? Então são casas, né, com todas as suas dificuldades que possa ter em estrutura, né, um vidro que quebra, enfim, e outras situações comuns, né, dentro de uma comunidade, então os CAPS eles são territorializados, é tão difícil de falar, contanto de se sustentar isso. Eles são referenciados, então são equipamentos que trabalham como referência de uma quantidade de pessoas em uma determinada região. Então, a cidade, né, distribuída naquilo que é chamado dentro da saúde de distrito sanitário. Então, né, aqui em Curitiba a gente tem lá o distrito sanitário do Cajuru, o distrito sanitário do Boqueirão e assim por diante, e cada distrito sanitário tem como referência um CAPS. São casas, e aí tem o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3. O CAPS, e aí eu acho que vocês também já têm o conhecimento de que o que diferencia aí não é só uma questão de nomenclatura. O CAPS 1 é até uma população de 20 mil, a partir de 20 mil pessoas, a partir de 70 mil pessoas, então o CAPS 2, e o CAPS 3 a partir de 200 mil pessoas referenciadas a esse serviço. Então, aqui em Curitiba a gente, né, tem aí os CAPS que também já foram mencionados. Até 2 semanas eu estava trabalhando como coordenador do CAPS Cajuru,
tive a oportunidade de trabalhar no CAPS do Portão e também no CAPS do Bairro Novo. Esses 3 CAPS são CAPS 3, então são CAPS são CAPS 3 e CAPS. Isso significa, então, que além de atender uma população acima de 200 mil pessoas, são CAPs que contam com essa possibilidade do acolhimento noturno. Então, do acolhimento integral, do acolhimento 24 horas. Nas portarias, ainda se usa o termo, isso se mantém, que é o leito. Né? Mas eu faço questão de enfatizar aqui uma diferença que é mais do que uma diferença de nomenclatura de palavra, então, né? É uma diferença de conceito. Então, nos CAPs a gente pode até usar a palavra leito, mas existe uma diferença de entendimento do que são esses leitos, demarcando, então, uma diferença do que é um leito hospitalar. Isso pode parecer um detalhezinho simples, mas ele faz muita diferença no discurso corrente, inclusive dentro da própria área da saúde, e de entendimento de qual é a função do acolhimento integral, do acolhimento 24 horas, ou do, entre aspas, leito. Né? Então, por isso que eu já comecei dizendo que os CAPS 3, então, né, os CAPS têm camas, então, dentro do seu serviço. A portaria coloca um limite de até no máximo, os CAPS 3 no máximo, ter 12 camas. Nos nossos CAPS aqui de Curitiba, tem um único CAPS que tem 12 camas, então 12 entre aspas leitos, que é o CAPS do Cajuru. Os outros não contam com essa quantidade. Isso traz aí já algumas dificuldades do trabalho desse serviço, desse equipamento no território. Né? Então, eu estava dizendo que esse é um serviço de base comunitária, ele então trabalha dentro de uma lógica de um equipamento no território, na comunidade. Quer dizer, próximo ou mais próximo possível, na sua concepção, seria o mais próximo possível da casa, da pessoa que está frequentando o serviço ou da pessoa que fica ali no acolhimento integral. Os CAPS 3, que eu então vou enfatizar aqui mais a minha fala, nos CAPS 3, que são os CAPS que têm o acolhimento integral, existem duas, ou vamos dizer assim, 3, né, modalidades. Então tem o CAPS I, que é o CAPS infanto-juvenil, tem o CAPS, a gente tem então CAPS I com acolhimento 24 horas, onde as crianças ou adolescentes podem permanecer acolhidos, né, dormindo lá. Existem os CAPS aqui em Curitiba, chamado de CAPS AD, CAPS TM, CAPS 3, né, que aqui em Curitiba chama CAPS TM. Então, a sigla se refere, obviamente, dizendo os transtornos mentais, que tem, então, camas também para acolhimento. E os CAPS ADs, que são os CAPS que recebem pessoas e acolhem e acompanham algumas pessoas no território que tem algum tipo de problema na sua vida, problemas decorrentes do uso abusivo aí de substâncias, né, de drogas. Então eu vou enfatizar um pouquinho mais que esses 3 CAPs que eu trabalhei em Curitiba são CAPs 3 de álcool e outras drogas, então, né? E o CAPS ele é formado por uma equipe interdisciplinar, então tem um médico clínico, dependendo do CAPS tem 2 médicos clínicos, tem médico psiquiatra. Isso vai depender um pouco, esses arranjos, né, vão depender um pouco das possibilidades de cada CAPS. Mas de forma geral, tem médico clínico, médico psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, coordenador, pessoal do administrativo. Então, no momento, os CAPs da nossa cidade são compostos por uma equipe interdisciplinar, né? Então, tendo esses membros aí dessas categorias profissionais. Quando uma pessoa fica, então, no acolhimento integral, essa pode ser uma pergunta, né? Quando uma pessoa, então, ela é acolhida integralmente e permanece no CAPS durante 24 horas, e quanto tempo? Primeira resposta que essa pergunta depende do caso. Não é?
As pessoas podem procurar esse equipamento de saúde mental considerado aí, eu não gosto muito disso, mas é o que é considerado na lei como um serviço especializado em saúde mental, vamos dizer assim. As pessoas podem procurar por demanda espontânea, por busca espontânea. Isso significa ir então até o equipamento, ou então ligar, né? E aí pode ser então acolhida, e acolhida significa ser recebida inicialmente. A gente vai passar por uma escuta profissional que eu já também tento explicar como isso se realiza na prática. Essas pessoas também podem procurar ou chegar até o CAPS por encaminhamento, ou da atenção primária, que são os postinhos, né, unidade de saúde, ou quando estão também saindo de alta, né, do hospital psiquiátrico. Enfim, existem as diversas fontes de encaminhamento também intersetoriais. Quer dizer, um CREAS pode fazer contato com o CAPS para discutir um caso, pedindo então um acolhimento daquela pessoa. E se tem um acolhimento, ele também pode gerar alguns equívocos, porque acolhimento significa receber a pessoa para fazer uma escuta do que ela tem para dizer naquele momento, né? Quem realiza isso nos CAPS? Quem faz um acolhimento inicial, vamos dizer assim? Eu não estou falando do acolhimento integral, então, do acolhimento 24 horas, da permanência 24 horas. É aquela recepção no primeiro momento que a pessoa chega no CAPS. De forma geral, todos os CAPS da nossa cidade, não existe uma prioridade de alguma categoria profissional realizar o acolhimento. Não é um médico, psiquiatra, não precisa ser psicólogo, não precisa ser assistente social. Geralmente os serviços organizam, se organizam, fazem um arranjo de acordo com as possibilidades da equipe. O que isso significa na prática? Que um técnico de enfermagem pode fazer um acolhimento inicial, o enfermeiro pode fazer um acolhimento inicial, o psicólogo pode fazer o acolhimento inicial, ou duas pessoas, que a gente costuma fazer, que é um acolhimento compartilhado, pode fazer um acolhimento inicial. E também, dependendo do CAPS, alguns psiquiatras entram nessa escala, vamos dizer assim, para fazer o acolhimento inicial. A pessoa, então, chegando no serviço por diferentes demandas e possibilidades, e aí vem a grande diferença, uma delas, né, do CAPS, é propor o acolhimento no território da crise. No caso, então, das situações de álcool e outras drogas, que é aquela pessoa que está no momento fazendo um uso mais abusivo, um uso onde está colocando ela numa situação de vulnerabilidade. Quer dizer, o que significa isso nessa clínica, né? A pessoa está bebendo de uma forma, se colocando em risco, ficando na rua, atravessando. Tinha uma pessoa que ele era morador de rua, por exemplo, perto ali do CAPS Cajuru, e a equipe indo embora viu ele no meio da BR, entre os carros. Era uma pessoa que a gente conhecia, que já frequentava alguns momentos do CAPS. A equipe foi até lá e fez o acolhimento integral por um tempo. Isso é uma situação de risco, uma situação de vulnerabilidade. Ou situações onde se inicia o que se chama também aí de desintoxicação, né? O sujeito que está fazendo um uso de uma forma tão intensa e que precisa de um tempo mesmo, sem uso, de um tempo afastado da relação com crack, né, com a cocaína e as outras drogas. Pensando na clínica, vamos chamar assim, né, dos chamados transtornos mentais, também, né, a agudização, como se fala dentro da clínica, principalmente médica, né, daquele quadro, pode ser o momento de acolhimento integral. De forma geral, a ideia é que o CAPS tente acolher essa pessoa numa permanência que pode ser uma noite, 2 noites, 14 noites. Em alguns casos pode ficar mais tempo. Claro que a gente informa a Secretaria de Saúde, mas é possível em alguns momentos, e necessário em alguns casos, que a pessoa permaneça por mais tempo acolhida no serviço. Os CAPs acolhem também as pessoas em situação de rua, ou moradores de rua. E há, diferente dos outros equipamentos da saúde, uma procura que a gente chama que é a demanda espontânea. Então, uma pessoa que a gente ainda não conheça, né, e procura o CAPS, ou é levado para o consultório na rua.
a gente pode fazer o acolhimento integral com uma outra função, que além da desintoxicação, além de proteção, né, pelo risco de vulnerabilidade, pode ser também um momento de tentar vincular aquela pessoa a um equipamento de saúde. Quer dizer, pode ser um momento em que aquela pessoa, enfim, né, vai conhecer o serviço. Percebe que a ideia do CAPS é justamente ampliar o acesso. Né? A gente sabe pela prática o quanto existe aí alguns, vamos colocar como limites burocráticos mesmo, né, para uma internação, e uma pessoa em situação de rua pode procurar o CAPS, independente se ela tem documentos ou não, no primeiro momento, e ser acolhida, e inclusive o trabalho naquele primeiro momento pode ser de ajudar essa pessoa a se reorganizar e em alguns casos, por incrível que pareça, ela sair simplesmente. Então os CAPS eles não trabalham com o portão trancado. É claro que em alguns momentos o portão fica trancado. E aí entra todo aquele debate que a gente pode fazer sobre o que seria então portas abertas. Né? Há uma crítica muito grande, entre outras, ao CAPS, de que os CAPS não são portas, deveriam trabalhar com portas abertas. Mas entendendo portas abertas como portão aberto ou como entrada, acesso sem nenhum tipo de regulação. E não existe nenhum equipamento, eu desconheço pelo menos, que consiga trabalhar sem algum tipo de regulação. Regulação, eu quero dizer, de alguma escuta, de alguma avaliação inicial, de algum cuidado inicial para entendimento do que essa pessoa está procurando, porque muitas pessoas procuram o equipamento por essa facilidade do acesso, procuram às vezes mesmo para, enfim, né, o cara está passando por uma situação de risco porque se envolveu, né, com o comércio de drogas na região onde mora, então a internação no hospital depende de outras dimensões, ele não consegue, ou quer uma pressa e quer ficar no CAPS um momento para se esconder, ou para fugir, ou para... Né? E aí é necessário, né, dentro dessa população, vejam, 200 mil pessoas, né, é necessário alguma regulação, até pensando na sua dimensão clínica. Né? O CAPS ele tem uma função de reinserção social e muito mais do que receber e abrigar essa pessoa, é necessário um trabalho de produção de alguma demanda aí, né? Clínica, pensando em termos de mudança de posição subjetiva, de tratamento. Claro que essa pessoa pode permanecer ali, decidir que não quer mais permanecer no CAPS, quer ir embora, e tudo bem. Né? A equipe faz orientações, questiona, né, se no primeiro momento ele veio buscar o acolhimento integral ou alguém o trouxe, mas de forma geral as pessoas não ficam proibidas, né? Não se tenta segurar essas pessoas, mas vocês podem pensar, e aí é uma situação que a pessoa esteja violenta, né? Fisicamente, e aí como é que faz? Esse é um dos dilemas, né? Inclusive éticos, eu quero dizer, posição mesmo nossa diante do outro. Né? É claro que aí existem situações em que são necessárias outras intervenções além da palavra, além da fala, além do acolhimento, além da permanência dessa pessoa. Existem aí momentos em que é necessário contar assim, com o apoio de outros equipamentos, como um leito no hospital psiquiátrico, o próprio SAMU, a própria unidade de pronto atendimento, né, na UPA. Então a ideia é que sim, em alguns momentos houver necessidade de medicação, mesmo contra a vontade daquela pessoa, em algumas situações, se ela estivesse colocando em risco, isso é muito mais comum nos CAPs chamados TM. Né? Os CAPs ADs não é muito comum esse tipo de intervenção. Né? Acho que daí, talvez no debate, a gente consiga aí, né, ampliar um pouco mais a discussão. Mas a lógica, e aí eu queria então encerrar, ou seja, tem uns minutinhos? Um minuto. Encerrar enfatizando o quanto, para mim, isso é muito claro e muito caro, quer dizer, para sustentar o entendimento de que o que a gente precisa enquanto rede, né, psicossocial,
E digo a gente, eu não sei se é do conhecimento de todos vocês, que a nossa categoria profissional sempre esteve à frente, sempre esteve muito ativa dentro da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, né? Quando ela surge, além dos outros trabalhadores da saúde e de familiares e usuários, vamos chamar assim, né? Pessoas que ficavam internadas, a nossa categoria profissional sempre esteve à frente, né? Sustentando isso que a gente chama, que é reforma, mas não é reforma unicamente de se tirar muros. Eu trabalhei num hospital, como a Vitória comentou, chamado Nossa Senhora da Luz, né? Lá em 2001 foi feita uma comemoração dos 100 anos sem muros, tinha um slogan lá, né? Mas um CAPS, um ambulatório, não sei, um hospital geral, também pode trabalhar dentro de uma lógica, pode acontecer, devia trabalhar numa lógica institucionalizante. Porque não é o muro que faz a diferença, não é só o ir e vir também importante que faz a diferença, mas a lógica que sustenta a posição de cada um dentro desse trabalho. Mas qual é o entendimento que a gente tem de ser humano, de pessoas, todas as pessoas que a gente então vai receber para tratamento, supera uma doença, a gente recebe pessoas ou portadores de transtornos mentais, enfim, o que a gente se propõe a acompanhar. Então eu acho que é uma mudança na lógica que a gente luta, porque a luta continua, para sustentar, e não simplesmente mais CAPS, ou menos CAPS, ou mais leitos, ou menos leitos. Atravessa aí uma outra coisa que é o entendimento, a lógica que na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil varonil ainda está com risco de, por incrível que pareça, de desmontes e retrocessos. Então a luta continua, gente. Valeu.